foi dada a partida. Que coisa boa, hein? Nessa mesa aqui que começou essa história. É verdade. Há pouco tempo, mas essa história de falar aqui, falar, ouvir, ser ouvido, né? Mas na verdade nossa história começa, ó. Ela já é de muito antes. Pois é, vamos lá. Não sei. Lembra do nosso primeiro contato? Como foi com quem? Olha, alguma live, talvez? Pode ser, né? Na época da pandemia? Pode ser. 2020, 2019? Antes da pandemia? Então, aquelas amizades entre início, um pouquinho antes da pandemia. Isso. Mas levou uns 3 anos pra aqui nessa mesa a gente se conhecer pessoalmente. É verdade, a gente se conheceu nessa mesa. Que coisa boa. E prazer estar aqui. Muito bom, eu tô muito feliz. Muito feliz, porque a gente tá tirando junto do papel um projeto que era meu e seu e que a gente nem sabia. Depois, quando a gente conversou, que a gente viu que a gente tinha juntos aí um projeto parecido, né? Uma sinergia para fazer de 2 projetos um só e bem forte. Muito bom mesmo. Que vai muito além de quê? Muito além do crônico. Pois é, e aí que começa a nossa história hoje, né, mais uma vez, falando do além do crônico. O que é pra você além do crônico? Olha, é sobre ressignificar jornadas. Sobre sair do óbvio, sair do que a vida te leva, sair do fluxo, né? Sair do que talvez você iria de uma forma automática, mas não, você vai se impulsionar e fazer com que você se esforce para ser melhor. Além do crônico, muito além. E aí, filosofei demais? Não, eu tô pegando aqui... Muitos anos de análise? Não, a terapia foi boa já pra começar, né? Não, já tô pensando na minha resposta. E pra você, o que é além do crônico? Olha, pra mim tem tudo a ver, né? Porque tudo a ver, pra mim é renascimento. Com certeza. É aí que começa, acho, os desdobramentos da minha nova bacana. história. Fala um pouquinho pra mim. Eu gosto de ouvir. Então, senta que lá vem história. Eu gosto muito de ouvir. Então, na última semana eu completei 10 anos da minha história de crônico. Muito, né? Eu li algumas coisas que você escreveu. Eu acho bacana demais sua história. Então, é uma jornada de altos e baixos, porque quando a gente fala desse meu crônico, e aí sem delongas, o meu crônico se chama diabetes tipo 1. Foi até aqui de muitas histórias, de muito aprendizado. Então, como eu falei 10 anos atrás, essa jornada que me permite estar aqui com você hoje, na sua frente, falando sobre isso, ganhou um novo roteiro, um novo sentido, mas... tirando essa parte bonita, filosófica, lúdica, foi bem pesado. Imagino. Foi bem pesado porque eu tinha 26 anos na ocasião. Sim. Tava cheio de projetos, recém-casado, enfim, iniciando a minha carreira. Tudo lindo e maravilhoso. Mas minha única preocupação, na verdade, eu não tinha a principal preocupação hoje que eu tenho, ou uma das principais, que era cuidar da saúde. E talvez isso possa ser comum para o homem que está ouvindo agora e fala, não, isso não é o topo da prioridade, porque assim, o homem não pode demonstrar fragilidade. Eu acho que eu carregava muito isso. Você deve já ter ouvido, né? Não estou generalizando, mas era uma verdade para mim naquela época. E aí eu já tinha alguns sintomas que sinalizavam que alguma coisa estava errada. Vou dar alguns exemplos. Isso que eu ia falar. Nos 6 meses anteriores ao meu diagnóstico, eu perdi 30 quilos, mais ou menos. Isso, Pablo? 30 quilos. Eu estava com sobrepeso. E isso não era normal, mas assim, tipo, eu não tô fazendo dieta, não tô fazendo atividade física, tem alguma coisa errada, mas tá bom, tô emagrecendo, tá ótimo. Que loucura. Então assim, tô comendo, tá tudo bem. E aí eu comecei, a Érica, minha esposa, notar algumas coisas do tipo, a cada 10 minutos ia ao banheiro. Vamos lá fazer xixi, e na mesma proporção de tempo beber água. Entendi. E nunca estava saciado. Então era xixi, beber água, uma fraqueza, uma disposição. Aí a gente vai, é uma infecção urinária. Então, daqui a pouco eu vejo essa infecção urinária. É sério e tal. E aí um belo dia, um domingo à tarde,
na casa do meu cunhado, meu sogro, diabético tipo 2. E é legal, talvez, a gente trazer um pouco dessa diferença do que é o diabetes tipo 1, tipo 2, né? Sim. O meu caso, eu sou diabético tipo 1, preciso de insulina, porque eu tenho uma doença autoimune, uma doença crônica, que meu organismo atacou as células beta, produtoras de insulina. Então, assim, meu pai me falou, agora eu não vou produzir mais isso não, meu amigo, se vira. Aí eu preciso de insulina, até então tá aqui comigo, dentro da minha rotina. E aí, meu sogro é diabético tipo 2, que geralmente precisa, é uma consequência de uma jornada de vida não muito saudável, de sedentarismo, não é uma alimentação controlada, falta de atividade física, acabou se tornando diabético tipo 2, começou a observar esses sintomas, você tá diabético. Ele falou pra você? Falou comigo. Imagina um domingo à tarde, aquele mesão bonito com pão doce, sonho, pão francês, é aquela coisa maravilhosa. Adoro, assim. Aquela coisa boa. Sou um taradinho por padaria. Você gosta, né, de uma bakery. Eu sou uma formiguinha, ainda diabético, mas eu sou uma bela formiga. E aí, comi aquilo tudo, tá tudo bem, e eu comecei a me sentir mal. Depois disso, fomos embora, saímos da casa do meu cunhado, mal-estar. Vamos fazer um teste? Meu sogro tinha um aparelho no carro. Quando verificou, lembro até hoje do número, de 10 anos atrás, meu primeiro teste, 471 miligramas por decilitro. Para quem não sabe, assim, na tabela, uma pessoa não diabética, o valor tem que chegar até 100. Tu tava com 471. E lembro que nesse dia, 9 de novembro de 2013, era aniversário. Eu sempre lembro do aniversário desse meu amigo, né? Porque foi o dia realmente que eu fui diagnosticado com diabetes. Era um aniversário dele no rodízio de pizza. Pela primeira vez eu fui a um rodízio e não comi. Só que, inocentemente, eu falei, antes de ir pra emergência, eu falei, eu vou prestigiar esse aniversário do meu amigo e vou pra emergência. Minha esposa estava comigo, né? O negócio não tá legal. Vou pedir um suco de laranja. Pra quem também não sabe, um suco de laranja tem um alto índice glicêmico. Então, assim, o que já tava ruim ficou ainda pior. Tomei esse suco, corre pro hospital. Foi a minha primeira noite dessa história. Caramba. E aí, assim, muitas reflexões. A enfermeira, né, que fez ali todo o protocolo. Isso em 2013. 2013. E aí ela... Você tem histórico de diabetes e tal? Eu lembro que meu avô era diabético tipo 2. Né? Não morreu em virtude do diabetes, né? De um outro problema, tirando o primeiro mito. E aí enfim, a equipe na época, você tá diabético, procura um médico, e aí começa a minha jornada, que nesse momento era muito perdida. E você teve um período, assim, de negação, assim? Tive, sim. Negar e não se cuidar e falar, não, tomei um remédio, fiquei bem, daqui a pouco... 6 longos meses. 6 meses, assim? 6 longos meses, onde depois que eu fui à consulta, e assim foi confirmado definitivamente que o meu pâncreas já não produzia mais insulina, eu fiquei nesse momento de negação da vida como um todo. Entrei num quadro de depressão. E me isolei dos amigos, quis, assim, a coisa que eu mais gosto é trabalhar. Eu queria parar de trabalhar, eu queria parar de conviver, eu queria parar de viver. Nossa. Então, assim, o médico falou, olha... Não consigo ver você assim, porque você é uma pessoa que tem tanta pulsão de vida. E naquela época foi você ficou muito depressivo. A jornada solitária. E é uma coisa que eu consegui, se eu trouxe a questão de ressignificar, não é uma coisa que na prática a grande maioria leva tanta facilidade. E aí eu internalizei essa dor, me isolei de fato, fiquei realmente muito, muito mal, piorei ainda mais o quadro. O grande problema, quando você recebe um diagnóstico de uma doença, cara, parece naquele momento você tá ilhado, ouvindo as vozes da sua cabeça te condenando, te criticando, te julgando. E mesmo com uma base, assim, olha, você tem a insulina agora, você tem um aparelhinho para verificar a sua glicose, vai para onde? E aí, qual era o problema na época? Eu furava o dedo, aplicava insulina, mas o número nunca chegava naquele que era o considerado certo, o controlado. Então, o erro está comigo. Então, para que eu vou me cuidar? Se eu estou fazendo o dever de casa, né? E eu lembro quando eu peguei a caneta de insulina... Eu falei, cara, por onde eu começo, eu vou ter que enfiar isso na minha barriga o resto da vida. É uma sentença. É uma sentença, exato,
Então isso doía ainda mais. E não cabe recurso. A gente ainda não falou da Não, nossa não, jornada não. profissional. Falamos logo da história do diabetes. Né? Mas é legal pra gente ter um parênteses sobre isso. Né? Do que é o Pablo antes, né? E também o da gosto muito de saber. desse casado. Eu sempre trabalhei com tecnologia, eu atuo há mais de 15 anos no segmento de tecnologia. Bacana. E essa era a minha jornada anterior ao diabetes. A minha jornada de carreira mudou um pouco depois dessa virada de chave de 6 meses. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você teve o diagnóstico, há 10 anos, já existia essa rede de apoio que a gente vê hoje? Não. Porque hoje a gente vê, né? Mãe pâncreas, famílias pâncreas, pessoas, né, muito engajadas na causa. Já existia isso? Como é que era? Então, eu acho que era tudo... Você não tinha tanta rede social forte como hoje, né? Tudo era mato. Eu sempre brinco com isso. Era um matagal, assim, eram grupos muito isolados. Eu tinha as associações, obviamente, mas essa comunicação no digital, esse eco... Não, né? Não. Era uma coisa muito limitada, mas eu lembro que dentro desse período eu encontrei um louco. Que me fez acreditar talvez um pouco que era possível viver. Ele era diagnosticado desde 85. Gabriel Ciarelli. Eu sempre falo que na minha jornada de falar e contar da minha história, eu levo ele porque foi o cara que me ajudou a mudar. Sim. Eu me conduzi. Obviamente que assim... Você tem contato com ele hoje em dia ainda? Virou um grande amigo. É mesmo? Que bacana. E ele já na internet, quando tudo isso era mato, ele criou o Super Diabético. Isso aí trazia umas histórias. Quem trouxe muito o Gabriel pra minha vida foi a minha esposa. E ele tinha o quê? Ele tinha blog na época? Tinha um blog, tinha um canal no Facebook. Já tinha. 2013 já tinha Facebook. Já é a geração anterior, mas deixa quieto. E aí ele começou a trazer algumas reflexões. Sim, é possível viver com diabetes. O cara louco. Aí você, estranho. Loucaraço, assim. Falei, talvez. Aí eu ia discretamente, lendo alguma coisa ou outra dele, falava, cara, o cara fala tão bem dessa porcaria de doença, esse negócio que só veio pra me arrasar, me destruir, me condenar, assim, um caminho sem vida, que eu nem... Na minha cabeça era quanto tempo de vida ainda me restava. Poxa vida. Pesado. Essa pedra em cima da minha cabeça. Eu imagino. E aí... E a Érica deve ter sido, assim, o seu bálsamo na época, né? Então, Vocês eram recém-casados? Nós tínhamos casado em 2011. 2 anos, portanto. 2 anos. Então, tava bem no comecinho de tudo, né? Sim, no começo da vida conjugal, né? E aí... Desafiador, inclusive, né? Muita coisa, né? A gente ainda tava juntando as moedinhas. Sim. Dessa vida uma construção, né? Uma construção, e vem mais esse peso. E aí o que eu gosto muito de comentar e de compartilhar é que às vezes você tá nessa jornada se sentindo solitário e tem muita gente ao seu redor tentando te mostrar o contrário. Você é muito egoísta nesse momento. E a pessoa tá adoecendo com você. Então, assim, eu falo que nesse momento eu não enxergava o quão mal eu estava fazendo. E às vezes você fala, ninguém tá te apoiando, ninguém tá te ajudando. Do jeito dela, ela tava. Do jeito dela, ela tava dando a coisa mais importante, que era o amor. Ela tava fazendo o que ela podia. Exatamente, falando, vambora! Quem é você? Quem é minha guerreira? Entendeu? Quem entendeu o memezinho, você vai pegar. Mas é isso, assim, vambora! Levanta! Você é muito maior do que isso tudo. E eu não conseguia compreender, não conseguia enxergar, e tá tudo bem. A gente viver o luto não é uma proibição. Passar a vida com isso, ou justificando os erros, não dá. Então, assim, ela foi realmente a dar a propulsão do que eu precisava naquela fase da minha vida. E, assim, eu falo do mérito e dou devido agradecimento a ela por tudo. Eu sou muito grato. Bonito. Pela construção que veio após, pelo Eu e a Beth, que a gente vai falar, enfim. Que bonito. Mas é isso, assim, hoje eu estou aqui, vivo inteiro, sem complicação. Sim, gente, é possível viver sem complicações e falar bem do diabetes, que daqui a pouco eu vou falar. Tô na parte... Vamos chegar nesse ponto. Vamos chegar nesse outro calo. Virada de chave. E aí eu comecei olhando o Gabriel e as histórias. Né? Eu já fico querendo saber qual a parte da virada de chave. Tem a parte da virada de chave.
E aí veio, que eu contei um pouquinho pra você, nos bastidores, o Agulhas da Vida. Comecei a criar um blog. Gente, é muito bom Agulhas da Mas é Vida. pesado, gente. Agulhas da Vida. É bom, tem uma carga dramática, É, mas também pode aliviar, porque não tem várias agulhas que aliviam. exatamente, gente boa. Mas na época eu só pensava no bando de furada que eu dava no dedo, na barriga. Agulhas que aliviam também. Na época eu não pensei nisso, eu não pensava no mórbido. Conhecia, entendeu? E aí, eu falei, cara, eu vou começar a fazer o meu diário de bordo. Porque aí quando eu cantar pra subir, partir, alguém vai ler Vão isso. ler, Nem que seja tua mãe e tua avó. Exatamente. A Érica. Érica. E aí, por alguma coisa, sei lá, a Érica viu que tava aberto lá, encontrou. Falou, gostei e tal, mas você podia trazer alguma coisa, assim, compartilhar isso talvez de uma maneira pública. Eu falei, não vou compartilhar nada disso, tá doido? Quero nada, vou passar mais dor pro pessoal, chega de problema, basta os meus. Eu queria só aquele diário, uma coisa bem de expurgo da dor. Era mais terapêutico, na verdade. Isso aí, eu com tá tudo bem, Sim. beleza, vida que segue. Você fazia terapia na época? Não fazia, achava uma coisa maluca. Tinha isso? Tinha. Isso, querido. Façam terapia, gente. Façam. Meio das pedras, homem, né? Das cavernas, você, né? Falando das pedras. Ah, não, você bem das caverninhas, né? Nada, que fazer terapia? Caverninhas. Bate cabeça? Homem da década de 80, coisa estranha. Vintage. Exatamente, assistir show da Xuxa. A gente é da mesma época. Exatamente. A pessoa tá dando spoiler. Mas aí eu falei, vou para as redes sociais, aí que começa o início da página, capítulo 2 da minha história. Acho que o capítulo 2 e o capítulo 3, capítulo 2 é o Agulhas da Vida. Agulhas da Vida é bom demais. É isso. Aí começa o Agulhas da Vida. Eu queria ler Agulhas da Vida depois. Se você puder me mandar, eu gosto de ler. Mas acho que ainda tá lá. Não, tem que ter, não tá louco? Deve ter, não é possível. Tem uma história ali, mas calma. Tá. Ih, ficou sem graça. Olha, é difícil, hein? Mas vamos lá. E aí eu fui para as redes sociais para começar essa história de encontrar um par. Tinha o Gabriel, falei, pô, mas o Gabriel não vai me dar ideia e tal. Outra fase. Gabriel Ciarelli. Isso. Super diabético. Abração pra esse meu amigo. Tem o arroba dele no Instagram? Tem. Depois eu vou procurar, não conheço. É a minha inspiração, assim. Muito legal. A gente já se encontrou, ele é um carioca, hoje mora em Belo Horizonte. Ai, que maneiro. E aí, geralmente, ele vem em final de ano pra cá, a gente se encontra e tal. Um irmãozão, amigão, incrível hoje, né? Como a gente se aproximou nesse sentido e por conta de... Eu falo, eu vou ser a vida inteira grata a você. Muito bom. Vale muito. Muito bom. A pena com isso. E aí, eu fui para as redes sociais para tentar achar mais umzinho assim, sei lá, que tudo isso que eu tô passando aqui é loucura da minha cabeça, sou eu que passo por isso. E aí veio o Eu e a Beth. Cara, isso é incrível. Eu adoro. Veio o Eu e a Beth. E aí eu comecei a construir essas histórias transferiu Agulhas da Vida para o Eu e a Beth. Eu e a Beth é bom demais. Na ilusão ou na esperança de encontrar mais um, que chegasse em um ou dois. E foi que ano isso? Foi no ano seguinte. 2014? Então são 10 anos de diabetes e 9 de Eu e a Beth. Pô, muito legal. Então assim, eu fui fazendo um paralelo dessa... Falei, olha, blogueiras tem um monte. Né, lindas, maravilhosas, simpáticas, inteligentes, mas um homem falando da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade. Muito bacana. Ali, vambora, vou entrar nessa história com o Gabriel também, vou começar a escrever. E aí comecei a compartilhar com alguns amigos sobre isso. E aí tem um amigo que idealizou a logo, que tá tatuada. Ai, que legal! Até hoje aqui, né? Que gracinha, eu não sabia. E ele, não, vou desenhar um negócio pra você. Aí me apresentou, foi amor à primeira vista, veio a ideia da logo do Eu e a Beth. E a galera foi chegando, a galera foi gostando, foi se Você lá aproximando. no seu feed tem, desde o primeiro post, ou você apaga? Como é que é isso? Tá Desde toda o primeiro, a história, mais de 5.000 posts? Que coisa legal isso. Tá lá, toda a história. Desde da parte que eu só falava do problema até hoje que eu faço aquilo que a gente... Você faz aquela bagunça lá. Uma bagunça boa. Aquela bagunça organizada e muito divertida. Bom. Ai, isso é legal, né? Eu também. Desde o meu primeiro vídeo que eu comecei a postar, tá lá também, 2019. Foi quando eu comecei a fazer também o Instagram, eu deixo lá também. Que, né?
É, Eu porque tava mais engessadinha, mais timidazinha. Aí agora também eu Tímida? deixo. É, presinha, mas agora é diferente, né? Aí eu deixo também, porque é legal, né? Todas as fases, Todas as fases. né? Então, e aí dentro dessa caminhada que eu fui me conectando a pessoas como você, É. Dr. Rodrigo. Sim. Você conheceu pelo Instagram? Dr. Rodrigo foi o primeiro médico que me seguiu É no mesmo? Instagram. Que Minha história bacana. começa no Facebook, Uhum. depois eu migro pro Instagram. Ele então não foi seu médico no início? Não, então assim, o que eu sempre preguei ali dentro do Diabetes? Primeiro ponto, eu não sou um profissional da saúde, eu Aham. não sabia Sim. da minha linha, do meu limite. Sim. E aí eu compartilhava aquilo da minha jornada como paciente. Mas sempre levantei a bandeira do seguinte: a relação médico e paciente precisa existir. Com certeza. Ele é um prestador de serviço, é um profissional que a gente precisa respeitar. Ninguém sobre isso. Não, e mais o médico, em contrapartida, quando eu for ao consultório, não pode ser um monólogo. É. Eu sou uma pessoa entusiasta por tecnologia, interessada pelo assunto, eu posso conversar, por que não debater de uma maneira respeitosa? Sim. E aí, assim, eu sentia que naquela época, quando eu cheguei no Iabete, ainda havia um estranhamento, um distanciamento entre um blogueiro, um influenciador, um paciente, entrar talvez nas linhas da medicina. Ah, é? Então, assim, essa provocação, talvez essa estranheza era ruim. Algumas coisas mudaram, né? Pois é. Você fala do Matagal, né? É verdade mesmo, né? Porque hoje em dia a gente vê assim... Gente, tem gente ensinando coisas que... Você vê que é conduta... Que é privativo de médico. Você vê gente falando na internet. Então, mas aí é o que eu falo. E assim, eu sempre defendo e respeito. Existe uma velha guarda do diabetes que fazia esse movimento forte. Então, assim, vou citar alguns nomes: Luciana Oncken, Nicole Lago Negro, Silvio Onofre, que era uma galera que tinha jornadas com os filhos com diabetes, fazia grupos e reuniões e eventos, quando assim, Pablo não era, nem sonhava que era ter diabetes, mas já trazia essa provocação na internet com o espaço que ali tinha. Seja ele com blog, seja ele com conteúdo no Orkut, no Facebook. Então, uma galera que lá atrás deu espaço pra gente estar aqui. Sim, bacana. Tá? Então, assim, ó, a galera que eu tiro o meu chapéu, que eu admiro, que grande parte delas eu falo até hoje e agradeço por ter trazido essa provocação na internet. Esse povo não cortou mato, não. Esse povo foi britadeira mesmo, né? A galera foi na luta. Que a gente isso aí. faz hoje, com toda a estrutura. Isso. Lá atrás eles estavam defendendo uma causa. É isso. Um movimento para, assim, eu preciso lutar por uma vida melhor para os meus filhos, para minha família, para mim, para eu convivendo com diabetes, preciso fazer isso. Uhum. Então, assim, eram gritos, às vezes, muito solitários ou em pequenos grupos, que hoje, lógico, faz esse eco pela estrutura da internet, mas lá atrás, cara, era isso, era na valentia. Na valentia, né? Era na garra. Com certeza. Então, assim, eu sempre admiro, eu sempre falo e sempre levanto a bandeira desse grupo, porque, assim, o que veio depois fica mais fácil, obviamente. Mas, cara, essa galera tava ali toda essa jornada desde o começo. É, né? Muito bacana. E aí, voltando um pouquinho dessa história dos médicos, então, assim, eu passei... A primeira médica que eu comecei meu tratamento, a doutora Sônia Vivacqua, lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Né? Sabe, galera aqui do Rio de Janeiro, esse sotaque é difícil, né? Dizer Galera do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, galera do biscoito. Mas a doutora Sônia foi a primeira médica que me apoiou sobre o diabetes. Chegou um determinado momento, ela já tinha uma certa idade, né? Falou, Pablo, eu não consigo te acompanhar daqui em diante. Eu quis já começar a fazer um upgrade no meu tratamento, buscar tecnologias. Ela falou, eu preciso deixar você voar. Entendi. Pra mim, assim, eu não consigo mais te acompanhar daqui. Isso era que ano? Isso foi em 2014, foi em paralelo com a história do diabetes. E aí comecei a luta para buscar um outro médico. Passei por um, por outro, nada muito legal. Tipo aquele tratamento fast food. Isso. Senta na cadeira, tá errado. Toma isso aqui, vai. Aham. Me incomodava. É. E aí, aos poucos, eu fui conhecendo outras pessoas falando, doutor Rodrigo. Vai no doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo, mas lá em São Gonçalo, eu morando em Campo Grande, na época, não vou, não.
Tem que atravessar a ponte, mó jogo. Muito longe. De Campo Grande a São Gonçalo é muito longe. É isso, É uma viagem. É um chão, tem que ir de mala, essas coisas. Mentira. É longe demais, gente. É isso, assim, é uma boa travessia, mas só vale muito a pena, vá. Vai. E aí um amigão meu, que eu conheci nessa época do diabetes, assim, lá no começo conheci 2 pessoas que até hoje são grandes amigos. Um é o Daniel Ramalho, que tem um canal chamado Diabetes, Esporte e Natureza, meu parceiro de Maraca, de jogos do Flamengo. E a Juliana Lessa, o Daniel, né? A Juliana também faz um trabalho incrível das antigas, o Insulina Portátil. O Daniel foi primeiro no Dr. Rodrigo. Não, você precisa ir lá nesse cara. Daniel também era de Campo Grande? Daniel é aqui da Barra. Ah, tá. Aqui da Barra, logo ali. Aqui da Barra, pertinho. Pertinho. E aí você vai gostar e pá. Falei, tá bom, marquei. Fui ao Dr. Rodrigo. Aí me apaixonei até hoje. E não era a pessoa errada. Não é? Foi a pessoa mais que... Pessoa certa. Foi o tiro certo. E é isso. Antes dele ser meu médico, foi o primeiro médico a me acompanhar. E recentemente a gente estava falando, nem lembro porque eu te segui. Mas enfim, que bom que você me seguiu. E aí foi uma história que dura até hoje. Muitos elos foram construídos. Muitos elos. Inclusive o meu elo. Nossa, né? É verdade, com certeza. Foi uma ponte, né? Foi uma ponte. Eu acho que agora é a ponte para você falar. Quando chegou nessa história, Pablo e doutora Natália Cavalcante. Doutor Rodrigo, na verdade, ele fez ponte para muitas... Ele foi ponte para muitas pessoas importantes na minha carreira. Né? Muitas mesmo. Mas a minha história, assim, eu começo pela minha história no mundo dos diabéticos ou eu começo por onde que você quer ouvir, assim? Me diz, Vida e assim, obra, eu acho que lá atrás a história, a sua jornada de advogada para chegar aqui hoje, para advogar em nosso favor. Então, pois eu acho que eu vou falar um pouquinho, assim, sobre como que eu me entendi advogada na área do direito da saúde, assim. Porque quando eu comecei a fazer faculdade de Direito, eu nunca quis fazer faculdade de Direito. Não? Não. Eu já te falei isso, não? Não. Nunca te falei isso, não? Então, era o quê? Não. Eu queria fazer jornalismo. Eu queria isso aqui. Na verdade, eu queria me comunicar. Então, assim, até essa coisa do Instagram, de falar, isso é algo que me remete de muitas formas, né? Então, assim, eu entrego informação embasada, eu informo sobre direitos, obviamente, eu falo com os meus clientes, né? Mas eu também me comunico, que é algo que me alimenta também em outras esferas da minha vida. Que coisa, né? A vida é muito doida. Mas você sempre foi assim, da comunicação, do dom da palavra, porque eu era um fiasco. Eu teria que chamar minha avó aqui, as minhas tias, a minha mãe e o meu pai. Por favor, não. Aqui no Eunice. Pode entrar, tia Soraya, tia Gláucia. Então, sempre. A minha mãe conta, assim, que eu... no salão de beleza, ela fazendo unha, e eu... Gente, todo mundo aqui, quietinho aqui, vou cantar aqui pra vocês. Eu fazia show no salão enquanto ela fazia unha. Mesmo. Sempre gostei de... E eu era um poço de timidez. Eu não, sempre fui exibida. Odiava falar em público, eu sempre gostei de falar. Fazia teatro, né, quando eu era criança. Fui de teatro. Isso ajuda e muito. Morei em Curitiba, né, na infância. Dos 10 aos 14 anos, fiz teatro lá em Curitiba. Teatro lá na Schneider, fiz teatro lá. Fiz várias temporadas de peça. Gente. Gostava muito, muito mesmo. Com vocês, um outro lado da doutora Natália. Tá vendo? E aí, assim, quando eu comecei a fazer direito, eu lembro que eu tenho uma tia minha que era funcionária do Tribunal de Justiça. E aí ela falou, Natália, por que você não faz para poder você ser funcionária do tribunal? Porque você vai ter um salário fixo, você vai ter uma estabilidade. Era mais ou menos nisso, assim. Clássicos dos nossos pais de, vamos lá, faz a carreira pública. Isso, assim. Ela me estimulou a isso, assim, a minha tia Raquel, na melhor das intenções. E aí eu entrei na faculdade, na Cândido Mendes, eu comecei a fazer. E não tava empolgada, não. No início, assim, foi bem chato. Fizemos faculdade no mesmo lugar. Na Cândido Mendes? Ah, que legal, não sabia. Fiz análise de sistemas lá na Assembleia 10. Mas eu não estudei lá, porque eu fui em Niterói. Entendeu? Tá. Exatamente, eu fiz lá, do lado de lá da poça. E aí, o que acontece? Eu estudei até o 5º período, pau da vida, que nenhuma faculdade é maneira no início, né? E direito, eu não tava gostando já e tal. Quando eu cheguei no 5º período, eu falei, cara, meu pai não tinha grana. Eu falei assim, gente, eu não posso chegar no 5º período e não formar. Eu tô na metade.
Aí eu fui até o final. Quando eu cheguei no final, eu falei, agora que eu terminei, eu não vou passar na OAB, agora eu vou passar na OAB, eu vou entregar essa carteira, eu Honra. vou virar advogada, porque eu não sou advogada, eu sou bacharel em direito. Não faço nada com sem carteira. Passei na OAB. E nessa época, quando eu fazia a Cândido Mendes, eu trabalhava na Cantão, na loja de roupa. Foi meu primeiro emprego. Clássica Cantão. Trabalhava na Cantão, vendia bem a beça e tal. Batia meta. Batia as cotas, né, as metas. E lá eu conheci uma advogada, Patrícia Proetti. Essa advogada, ela foi uma pessoa que foi uma ponte também na minha vida. Ela tinha um curso jurídico em Niterói. Quando eu me formei, e aí eu já tinha saído da loja, estava fazendo estágio e tal, eu liguei para ela, Paty, eu vou agora fazer cursinho e tal. Vem aqui pro IDEA. Era IDEA o nome do curso. Vem aqui, vamos fazer OAB comigo e tal. Passei na OAB com ela. Fiz segunda fase com ela e tal. E fui trabalhar com ela, criminalista. Comecei a trabalhar com ela na área do direito criminal. Ela é uma advogada excelente. Vários casos de repercussão ela atua. Fiquei com ela um tempo, trabalhando criminal. Depois fui trabalhista, civil, empresarial. Fiz tudo que você possa imaginar. Explorando Pablo. aquilo que encaixava melhor pra você. Tudo que você possa imaginar. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, não dá mais pra mim. Eu vou estudar pra concurso. Comecei a estudar pra concurso. E fiquei ali, estudando pra concurso, uns bons 2 anos, 2 anos e meio. Não passei, bati na trave algumas vezes. E concurso é assim, você tem que fazer até passar. Mas bem infeliz, bem infeliz. E junto com isso veio um divórcio. Eu era casada. Eu me divorciei nessa época. E aí, com o divórcio, eu pensei, gente, eu tenho que ir pra rua trabalhar. Porque se eu, divorciada, dentro de casa estudando, é ponto pra depressão, né? Voltei a trabalhar, fui pro mercado. Voltei a trabalhar e tudo mais. Trabalhava essa época na área do direito empresarial. Pode revelar a idade da época? 29 anos, 28 para 29 anos. Eu casei com 23, fiquei 5 anos casada, 28, aí fiquei um ano e pouquinho solteira. Aí conheci quem? Fabiano. Fabiano Bastos. Aí ele trabalhava, né, na época trabalhava com Maria Bethânia e tal, sempre teve empresa, né? E aí eu lembro que na época ele me perguntou, essa história é boa. Quanto que você ganha? Posso te perguntar uma coisa? Quanto você ganha? Porque eu trabalhava no centro da cidade, né? Assim que ele fez a cantada? Não. Depois que já tava namorandinho. Tá. Já com uma intimidadezinha. Tá. Aí ele, posso te fazer uma pergunta? Você anda tão arrumadinha, né? Você toma café no centro, você come hambúrguer no TT Burger. Olha eu fazendo merchan. Fazendo merchan. Por favor, me patrocina, TT. Aí ele, você come, né? Você come bem, não, tá sempre ajeitada. Ele... Quanto você ganha? Eu ganhava bem pouquinho, sabe? Aí eu falei pra ele, eu ganho tanto. Aí ele, meu Deus, você ganha muito mal. Não queria falar não, mas... Você ganha muito mal. Caramba, mas por que você não advoga sozinha? Por que você não investe em alguma coisa, numa área e tal? Você não tem autonomia. Você não pode viajar, você não pode... Ele já querendo, né? Pra gente poder ter mais tempo livre, né? E tal. Claro. Tem que ficar de segunda a sexta, igual uma louca, trabalhando. Tem hora pra chegar, não tem hora pra sair. Um estresse danado. Uma tensão. Aquele corre que todo mundo que é advogado sabe como é que é. Por que você não investe numa área sozinha? Um inventário, divórcio, mas nada, Pablo. Nada que eu olhava assim, sabe? Dava um tchum. Nada que eu olhasse me enchia os olhos. E eu tinha emagrecido muito nessa época, né? Por conta do divórcio e tal. Era diabetes. Tava solteira, né? E tal. Aí não era diabetes, não. E aí eu comecei a namorar e viaja, come, toma vinho, come bem, nananã. Dei uma engordadinha. E o doutor Rodrigo, ele já estava presente na minha vida desde antes. Desde quando eu era solteira, lá do meu primeiro casamento. É mesmo? Eu ia ao doutor Rodrigo para emagrecimento. Você era paciente Eu era paciente do doutor Rodrigo. Eu era paciente dele, lá em São Gonçalo. Por quê? Porque eu gostava de ir nele, porque ele trabalhava junto com uma nutri. E eu fazia sempre exames, porque eu sempre sanfonei. Minha vida sempre foi uma sanfona. Se você me abraçar... Asa branca, entendeu? Sanfona, entendeu? Legal. Em breve teremos um canal de forró aqui dessas lives. E aí eu fui nele. Ele, aí, Nath, como é que você tá e tal? Como é que tá a vida, a carreira? Ele, né, ele sabia que eu tinha me separado e tal. Como é que você tá? Ele faz isso, faz a provocação. Senta aqui, vamos. Ele, como é que você tá? Ele tá advogando? Aí eu falei, tô advogando muito pouco. Realmente, eu tava com pouquinhos processos. E aí, na época... corta. Eu saí do escritório. E aí, falei pro Fabiano, não quero mais advogar. Eu abri um bazar na época. Olha que loucura.
Bazar da Nath? De roupas usadas, assim. Eu pegava das pessoas, das colegas. Eu e a minha irmã. Chamava Cista. Cista Multicoisas. Era um bazar de roupas e decoração. Que e aí legal. A gente vendia bem. Eu ganhava mais do que quando eu trabalhava no escritório. Tendo seu negócio. Eu gosto de gente, me comunicava bem. Abri uma página no Instagram e vendia pra caramba. Fazia bazares presenciais no play do prédio dos meus pais, lá em Niterói. E olha, ia. E aí ficava nisso e comecei a trabalhar tirando foto de artista em camarim. Aí ganhava também um outro dinheiro, que Fabiano que me indicou. Fiz também, foi ótimo também. Outra época também que eu arejei. E aí ele me perguntou, mas por que você não tá advogando? Caramba, eu acho que ele via um talento em mim, assim, pô, desperdiçado, né? Não, tô advogando. Tava com 4 processos, uma coisa assim, muito pouca. Aí ele falou, você já pensou no direito da saúde? Cara, essa área é muito frutífera. Fabiano ou Rodrigo? Rodrigo. Ele falou assim, você já pensou na área do direito da saúde? Tem muito paciente diabético aqui no consultório que precisa de bomba de insulina. A gente sempre, né, fala pra judicializar e tudo mais. É uma área boa. Por que você não pensa nisso? Aí eu, nunca tinha pensado nisso, né? Acendeu a luzinha. Aí eu comecei a pensar, comecei a olhar, falei com ele. Aí eu botei meu bloco na rua. Fui pra PUC estudar. Fiz pós. Conversei com ele. E aí começou o negócio a prosperar. Veio o primeiro, veio o segundo. Aí um indica pra outro, um indica pra outro. E hoje, depois disso, já são quase 6 anos já. Entendeu? E o negócio aconteceu. Hoje já tenho 2 advogados comigo. Já tô crescendo a equipe ano que vem. O negócio tá fluindo. E você vê. Aí, o público diabético foi o meu portal. Né? Porque foi o meu primeiro cliente, meu primeiro case foi uma mãe pâncreas, não esqueço dela. Depois dela, ela também eu já entrei com outras ações para ela, né? Ela contra entes públicos, depois contra plano de saúde, depois contra a farmácia que demorou para entregar o Libre, depois várias situações que aconteceram com ela e ela me indica a beça com um monte de gente. E gratidão eterna, né? Que as coisas acontecem assim de uma forma. E o público diabético foi realmente um portal para mim, porque o direito da saúde, ele é realmente uma mola, né? Tem muitas outras situações, o direito se aplica a todas as doenças crônicas, a todos os pacientes. E assim, por um direcionamento de carreira, eu advogo para paciente, porque eu poderia advogar para médico também. Né, após que eu fiz, a gente estudava direito da saúde. Então, assim, eu sou habilitada, inclusive de uma maneira geral. De uma maneira geral, posso advogar para médicos e tudo mais. Mas, assim, eu realmente escolhi advogar para o paciente. E eu falo sobre isso no meu Instagram. Eu digo que é direito da saúde para quem precisa saber. E quem precisa saber? Quem não sabe. E quem não sabe? É o leigo, é o paciente, né? Então, eu gosto disso. Eu gosto, assim, de terminar uma reunião. E aí, entendeu? Tem alguma dúvida? Bem didática, fugindo do juridiquês. Gosto, simples. Gosto direto disso. ao ponto, no popular. Gosto de falar do jeito que a pessoa entenda. E aí eu lembro as primeiras inserções, quando eu comecei ali a me achegar, me aproximar da Natália, da doutora Natália. Eu falei, cara, gostei. Ela falando de um jeito fácil, fluido. Porque isso que às vezes afugenta, eu vejo... Eu me sentia mais perdido quando era na consulta de um médico. Que ele começava a trazer as terminologias, eu me sentia um estranho no ninho. É horrível isso. E aí o advogado, a mesma coisa, fala, cara, o que eu vou debater? O cara tá falando um montão de coisa aqui. Eu falo, tá. Não dá, entendeu? Porque assim, não adianta seu título se você não coloca, se você não serve o outro. Entende? Eu penso muito nisso, assim. O serviço, o servir, é a vida. Entende? Você ser ensimesmado, você só ter pra você... não vale pra nada. A gente tá aqui pra isso. Porque você vê, se você não tivesse tido a ideia de escrever, porque foi o primeiro momento, né? Você ir pra lá pro Agulhas, como é que era? Agulhas da Vida. Eu ia falar Agulhas da Paixão. Forte, vem aí, Agulhas da Paixão. Se fosse pro Agulhas da Vida, que foi o seu primeiro momento ali terapêutico, né? Eu acho que foi aquilo ali, foi terapia pura, né? Você não fazia terapia, mas aquilo ali foi você falando ali, aquilo ali Você começou ali. Depois você foi pro Instagram. Cara, você
Você alcançou gente que você nem imagina. Não, e é isso que eu falo, assim, eu tenho gente que me acompanha do Japão. É maravilhoso. Da Europa, assim, Portugal. Eu tenho gente que me acompanha que eu jamais seria capaz de imaginar e reproduzir isso. Isso é muito importante. Mas aí entra o ponto que eu acho é humanizar a comunicação. É muito importante. Porque muitos dos que chegaram até o Pablo foi porque justamente queria ouvir o igual. Queria falar assim, caramba, é isso. Que às vezes eu não sou ouvido. E muitas vezes dentro de casa. É. Então, assim, eu preciso só de... Caramba, Pablo, você falou que eu estava precisando aqui naquele momento. Você falou de mães pâncreas, né? É um termo muito comum do nosso universo. As pessoas não sabem. Quem não é desse meio... E eu falo assim, agora a gente vai ter um podcast e tal. E é um blogueiro que eu conheço, que é amigo e tal. E ele é muito dessa área do diabetes e tal. Mãe pâncreas, as pessoas não sabem, não conhecem. E quando a gente explica, acham o máximo. Porque realmente é muito bacana. Essa rede, né? É legal a gente explicar assim, se você não conhece, não entende o termo mãe pâncreas ou pai pâncreas. Famílias pâncreas. É isso, famílias. Ou a gente fala que é o DM3. DM3, com amor. Muito bom. Mas é quando a mãe ou o pai tem um filho com diabetes... e abraça esse filho e vive a função de ser um pâncreas para ele. Muito bacana. Porque é isso, assim, às vezes o diagnóstico é no recém-nascido, né? E precisa ensinar e dar as ferramentas para que ele possa crescer e entender e amadurecer a ideia que o diabetes, até que o dia a cura surja, vai acompanhar ele. E que pai e mãe não é eterno, mas enquanto ali ele estiver, ele vai abraçar, ele vai suportar, ele vai tentar buscar esse desafio para o filho ou para a filha de uma maneira menos tortuosa. É, muito bacana isso. Então, assim, dentro dessa atmosfera e de tudo que eu já vivi do diabetes, são muitas e muitas histórias que eu falo assim, que todo esse emaranhado do que é o diabetes. A gente está falando de 16 milhões de brasileiros com diabetes. É um número altíssimo. E assim, para diabéticos tipo 1, acho que chega um pouco mais de 1 milhão. Né, a proporção é infinitamente maior do diabético tipo 2. Mas assim, dentro dessa história do eu e a Beth, eu recebi cada depoimento, passei por situações que eu estava trabalhando à noite, 3 da manhã, e a menina me mandou uma mensagem com 15 anos, eu tinha 15 anos na época, olha só, Pablo, você é a última pessoa que eu tô mandando mensagem, eu tô indo me matar. Ai, meu Deus. E aí? Cansei. E aí, nessa hora, eu só pensei... E a Erika estava dormindo em casa. Liguei para ela e agora me ajuda a conduzir aqui. E aí, em toda essa construção, eu aprendi a tentar ali usar dos meus caminhos dessa história e a convencer do contrário. Muito interessante. E assim, é muito forte a responsabilidade da comunicação. Muito, né? O quanto as pessoas confiam na gente. Muito. Então, muito. Quando a gente trouxe essa possibilidade de unir as forças, a gente vai falar sobre isso aqui. Vamos. Assim, hoje eu me comunico levando humor na doença. A forma que eu consegui quebrantar essa dificuldade das pessoas enxergarem o que é o diabetes. Mas é muita responsabilidade. Você como profissional, né, da área do direito, eu como blogueiro, trabalho na área de tecnologia, não sou profissional da saúde. Então, assim, você entender qual é o caminho que você vai chegar e como você atinge essas pessoas. Sim. No meio de tanta besteira que a gente vê na internet, tanta coisa que a gente vê nas redes sociais, produzir um conteúdo para um nicho específico e defender uma causa, um movimento, é de tamanha responsabilidade. Tamanha responsabilidade. Então, assim, eu falo, eu não quero ser famoso, eu não quero fazer malhação, nem existe mais malhação, né? Mas, enfim, colher os louros disso, mas a maior gratidão, o maior presente que eu recebo é ver uma mensagem, enviar uma mensagem e falar, cara, obrigado, Pablo, por isso. Precisava. É muito bacana, né? Eu imagino que você também, num processo, numa atenção, às vezes a pessoa que só quer ser ouvida. Acontece muito. Por isso que, assim, às vezes as pessoas procuram, assim, no WhatsApp, né? Eu queria informações e tudo mais. Eu digo, vamos conversar? Vamos parar pra conversar? Porque se a pessoa manda uma mensagem, eu respondo daqui a pouco. Aí daqui a pouco ela me responde. Eu prefiro parar um tempo, né? Pra gente se conectar. Que eu gosto disso. Eu gosto de olhar no olho.
Então, assim, se a pessoa não é do Rio de Janeiro, não pode vir ao escritório, eu prefiro que a gente marque uma chamada de vídeo. E a gente vai fazer uma reunião online e a gente vai se conectar, sabe? De alguma forma. Eu acho que isso é muito importante, é muito precioso, né? Porque gente tem que falar, a gente tem que, né, ter... Gente precisa disso, é de atenção. E nessa área, é o que eu digo, assim, é uma área muito frutífera. E tem gente querendo surfar essa onda aí, né? Tá querendo, porque tá na modinha, assim. Mas tem que gostar de pessoas. Não adianta você não ter paciência, não adianta você não ter manejo, né? Não adianta não ter sabedoria pra lidar, né? E pessoas são assim, a gente tem hora que não tá bem, tem hora que não tá legal, né? Um cliente que tem hora que vai dar mais trabalho. E você tem que ter sabedoria, né? Sabedoria na forma como você se comunica com essa pessoa, na forma do quê, qual é a real necessidade, assim. Isso. Diferente do meu, ali, obviamente, eu tenho fora uma outra jornada profissional, mas é o seu trabalho, diferente do meu caso ali, né? Apesar do meu dar trabalho, obviamente, na construção de conteúdo, mas ali é uma coisa que a pessoa cria uma expectativa, porque Sim. assim, ela, olha, é um artefato de vida. É, bem Né? difícil. Então, assim, quando você está advogando para ela o direito da saúde, né? A pessoa está criando ali, alimentando uma esperança que até então não havia. É isso, né? É isso. É isso. E você muda vidas, né? Você Muda vidas. Então, assim, essa coisa do o médico mais o advogado, né? Então, o médico, ele vai fazer um relatório, ele vai indicar um tratamento. E aí, como é que você vai viabilizar isso? Muitas das vezes, uma pessoa, ela vai querer, sim, tentar através de uma cobertura contratual de um plano de saúde, ou então, eu não tenho condições de arcar com esse tratamento, eu não tenho plano de saúde, ela vai tentar pedir, né, requerer lá contra o Estado, município, União Federal. Como que vai viabilizar isso? Vai procurar um advogado, né? E aí é assim que você viabiliza o tratamento, judicialmente, nesse caso, né? Tô falando da minha atuação, né, nesse caso. Então, assim, realmente é um manejo que precisa de muito cuidado. E precisa de experiência no assunto. Precisa. Tem muito amador? É importante. Tem, né? Sempre tem. Pra tudo. Eu falo... É porque as pessoas, assim, a gente é advogado, então a gente pode advogar em qualquer área, né? Então, assim, as pessoas... doutora, você faz um inventário? Não, não faço. Por quê? Por que você não faz? Porque eu não atuo nessa área. Cada um no seu quadro. Gente, é muita tranquilidade que eu falo isso. Porque eu não vou pegar esse dinheiro. Porque eu não vou... É um dinheiro bom, são muitos bens. Não vou fazer. É com muita tranquilidade que eu falo isso. Porque, mas na internet tem tanto modelo. Não, mas eu não faço. Entendeu? Porque eu não vou conseguir te entregar o que eu... mas então, aí ações na área do direito da saúde, sim, eu faço. Então, eu acho que isso aí é libertador, né? Você saber o que você sabe fazer, você dizer, você declarar o que você sabe. Ter propriedade. Ter propriedade. E aí é o que eu levanto a bandeira do especialista. Entendeu? É o profissional especializado. Eu acho que a gente tem que estudar. E aí é que eu entro num ponto que a gente precisa ter muito cuidado quando o assunto é internet. Você vai encontrar inúmeras opções, inúmeras possibilidades. Eu tenho uma premissa que serviço a gente não negocia. Você sabe o seu valor como profissional e você sabe a experiência. Eu consegui no fulano. Então vai lá. Vai em frente. É isso que você começa a fazer leilão com o profissional. Eu não gosto disso, dá uma irritação, né? Pronto, assim, eu não entendo de mecânica do carro, então eu vou no mecânico que eu confio, se ele falou que é isso, tá tudo bem. Posso ter o direito que na próxima vez não ir lá, assim, estou fazendo essa analogia porque é fato. Sim. Porque o médico tal cobra uma fortuna, cara. É isso, ele se especializou, se dedicou. É pior você, o que eu falo, que eu faço muita sátira lá no Eu e a Beth, dos médicos que simplesmente põem um jaleco na internet e diz que tem a receita da cura. E que é a minha revolta. Enquanto eu faço sátira de brotam mais 10. E não é só de produto, é de serviço, é de profissional. Que eu vi dentro dessa jornada de depois do diagnóstico e ir para as redes sociais de inúmeros consultórios especializados. Eu não estou anulando, não, mas será que todos esses escritórios que brotaram nos últimos 2 anos vivem e respiram só a parte de saúde? Ou estão surfando a onda? Não, Então é isso, assim, montei aqui porque agora eu sou um
Eu te dou o caminho aqui para você ganhar o processo. Vem comigo que é garantia. Não, é igual assim, as pessoas... vamos discutir os desafios da advocacia, do direito da saúde. Aí ficam ali, muitas teorias e tudo mais. Eu falo, gente, enquanto vocês estão aí discutindo, eu tô aqui vivendo na pele. E a vida real... É desafiador, realmente, né? Pois é, e assim, eu imagino que dentro do direito e todos os processos que eu já passei, inclusive o meu, que judicializei, o meu tratamento, não existe causa-ganha. Não existe. Não, vai comigo que é causa-ganha. Não, tem que correr de profissional que fala isso, né? Pois e ainda existe, né? Vem comigo, A gente vê umas coisas assim, né? É perigoso. É perigoso. É bem perigoso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita responsabilidade. Então, quando a gente fala de doença, de urgência, a gente está falando de urgência. É vida, né? É vida. A gente está falando sobre vidas aqui. E aí, assim, não é só num bate-papo, existe em cada um tem. Eu falo assim, eu tenho diabetes tipo 1, mas o meu tipo de diabetes, o meu tratamento, você tem diabetes tipo 1, legal, mas o meu tratamento é individualizado. Me fala como é que é teu tratamento, quanto de insulina você usa para cá. Não. Isso aqui é o que o meu médico passou, funciona para mim. Sim. Aí é que eu entro na responsabilidade que a gente tem como comunicador. Sim. Né? Então, assim, dentro desse movimento do que falar ou não, existe uma ética, existe uma responsabilidade. O que você se propõe, né? É porque, assim, eu falo de direito da saúde. Então, assim, eu não falo só sobre o direito dos diabéticos, eu falo sobre o direito do paciente. Então, vai ter ali... Tem várias áreas do direito da saúde. Eu não falo sobre tratamentos. Quem fala sobre tratamento é o médico. Aí tem advogado que quer falar de tratamento. Gente, cara, coloca limite no que você se propôs. E tem muita coisa para ser falada. E você não vai fechar mais contrato porque você vai dizer que você sabe sobre um tratamento A ou B. Porque para isso o seu cliente ele sabe, ele tem um médico. Eu penso nisso, assim, eu acho que advogado tem que saber de direito, Pablo. Advogado tem que saber de processo. Ele tem que saber de tratamento. É isso, e aí... E o cliente que tem esclerose não vai querer saber que eu sei qual é o melhor medicamento. Não vai. Você vai botar isso aqui no processo lá, esse aqui, medicamento vai dar bom. Não posso. Eu posso dizer assim, olha, esse caminho aqui é o caminho que a gente vai seguir. Mas a gente vai entrar com processo em tal região. Não. Isso é uma aventura jurídica. É igual a outra. Doutora, eu vou ficar uns meses aí no Rio de Janeiro, porque é melhor aí do que aqui no meu estado, né? Então eu posso morar um tempo aí. Tem de tudo, gente. Eu falei, não, querida, não vamos fazer isso, não. Eu não trabalho dessa forma, não. Você não mora aqui, isso é mentira. Gente, essas pérolas, né? Depois a gente vai... Tem de tudo. A gente pode ter um episódio só de pérolas. Só de pérolas. Eu acho que vai dar bom. Vai ser bom. É isso. E aí, voltando um pouquinho dessa nossa história, como chegou esse... Isso. Né, que teve essa ponte do Dr. Rodrigo. Isso. Mas eu fazendo lá as minhas provocações, gerando meu conteúdo, meu humor, comecei a te acompanhar e vice-versa. E a gente começou a se falar, começamos a fazer Fizemos algumas lives, né? No período da pandemia, Tivemos então... algumas, né? Foram boas. Muito boas. Toda vez que eu fazia live com você, eu ganhava seguidora beça. Não, pessoal, toda vez que fazia live comigo, eu ganhava uma... Não, né? Ganhava as indicações, porque, de fato, assim... Eu ganhava, eu sempre coloco e dou referência a ótimos profissionais. Você não é diferente. Já tinha a chancela do Dr. Rodrigo. Maravilhoso, né? Então, assim... Aliás, assim, só um parêntese, tem clientes, assim, que chegam pra mim, aí a chancela do médico, né? Não só do Dr. Rodrigo Siqueira. Assim, o doutor fulano de tal indicou o seu trabalho. Tudo bem, vamos combinar, vamos conversar então, meu escritório fica em Botafogo, não sei o quê. Não quero nem, não precisa. Que meu médico já falou que o seu trabalho é excelente. Eu falo, veja bem, né? Que coisa, né? Isso é honra, né? Pra mim, isso é honra. O resultado. Isso é colheita. Porque você fazer um trabalho e a pessoa, né, chegar a você e já dizer que não precisa nem querer conhecer você, já sabe, já tá indicado, isso é maravilhoso. E é isso, assim, obviamente que eu tô falando da Natália, enfim, da doutora Natália, mas respeitando inúmeros outros colegas dela que fazem um bom trabalho, um ótimo trabalho na área do direito de saúde. Mas, aos poucos, assim, dentro do cenário de
falando pessoa física, Natália, e pessoa jurídica, a doutora Natália, a gente tinha muitas afinidades. Assim, eu gostava dessa construção dela como advogada, mas a pessoa também fala, cara, ela tem o lado do engraçado, do humor, né? o vida real ali. Eu não postava erros muito na época, mas eu postava umas coisinhas, não sei se você lembra. Tinha um negócio e tal. Exatamente, ótima cantora, inclusive. Ah, não. É isso, assim, não tivemos um momento do videokê nós dois, nós gostarmos muito, mas eu não canto. Eu acho que eu canto, mas não. Tá bom. Em breve teremos também um episódio só de... Cantorias? Não, aí vai cair tudo aqui. Dar ruim, melhor não. E aí a gente conversa vai, conversa vem, né, nessa história toda, e a gente foi tendo essas afinidades. Isso. Né, e você já vinha trazendo, eu já vou puxar a sardinha muito além do crônico, literalmente. E aí a gente foi falando de projetos. Isso. Né, e vamos falar, eu quero que você fale um pouco do ponto de partida do teu projeto, onde eu estava inserido ali, pra gente chegar aqui hoje. Assim, na verdade, eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de dificuldade de tirar projetos do papel. E aí eu falo... Fale mais sobre, Vamos falar sobre isso. E aí eu trago meu marido pro assunto, assim, porque o Fabiano, na minha vida, ele tem um pouco esse papel, assim, ele traz pessoas que me ajudam com isso, ele sempre traz nomes. Aí, quando eu pensei no podcast, ele trouxe o compadre dele, que é um cara de cinema, que é um cara que já começou a pensar comigo nisso, e aí já começou E aí a gente começou a escrever, a esqueletar tudo isso. E aí, como eu tenho uma pauta muito grande de trabalho, e aí eu me envolvo, e aí se não tiver uma pessoa pra me espetar, o negócio não vai. Fica ali no forninho, mas não sai. E não sai. E aí eu preciso de alguém junto ali pra poder me ajudar, né? Pra poder o negócio andar. E esse desejo já estava no meu coração. Na verdade, desde o ano passado eu queria fazer um podcast. Já estava desde o ano passado querendo muito. Mas eu não sabia muito como que eu ia materializar isso. Porque mas só direito da saúde, como é que vai ser? Quais vão ser os temas? E aí tal. E aí eu troquei essa ideia com você, não foi isso? Eu já tinha os episódios, a gente já tava tudo escrito, já tava tudo mais ou menos esqueletado. Você me apresentou. Aí eu apresentei o projeto pra você. Top, tava ali no primeiro episódio. Ah, você era meu convidado, é verdade. Eu e o doutor Rodrigo. Porque o doutor Rodrigo é meu amuleto da sorte, né? Eu falei, ele é o primeiro. E aí o Pablo junto com ele. Porque eu e o Pablo, a gente tem uma sinergia ótima, né? Online, né? Porque a gente não se conhecia até então. E aí eu falei, vamos nos encontrar, então, no estúdio da Band, né? Aqui em Ipanema. Vamos lá pra gente se encontrar, conversar e tal. E a gente conversou, se adorou o projeto. E aqui estamos. E na verdade, eu tinha uma devolutiva, né, pra Natália, de um outro projeto meu, também adormecido, de podcast, mais nichado. Ainda teve essa... né? Ainda teve essa... E aí, conversa vai, conversa vem. Vamos juntar os palitos? Porque aí eu falei pra ele o seguinte, vamos fazer... a minha ideia é falar sobre direito dos pacientes, né? Mas eu queria fazer um mix. Na verdade, eu não quero falar só de direito. Eu quero ouvir histórias. Eu quero ouvir além do direito, né? Além só do aspecto jurídico. Não quero falar só de juridiquês. Eu quero ouvir as histórias das pessoas e tudo mais. Não tem um nome ainda pro podcast, né? O que você acha? Nananã. Não tenho ideia também. E aí fiquei, né? Aí ele me trouxe uma gama de nomes. Eu falei, gente, que máximo! E aí veio o Além do Crônico, que eu achei genial. Eu falei, tudo a ver. Eu gostei muito do Além do Crônico, porque vai muito sobre o que eu já tinha, assim, né? Eu só não tinha vindo esse nome, mas, assim, as histórias reais. A gente quer trazer pessoas que vivenciam, né? As experiências de doença crônica, os familiares e tudo que vem em volta, né? De uma história de um diagnóstico. Exatamente. A ideia é essa. E o Pablo é essa pessoa também, que teve um diagnóstico há 10 anos e ele ressignificou a vida dele. Né? Ele traz pra gente esse sabor, né, do que foi vivenciar além do crônico, além de um diagnóstico de uma doença crônica. Então, para mim, assim, ter o Pablo como esse parceiro nesse projeto foi um brinde da vida, foi um presente de Deus, assim, pro que eu precisava. Então, assim... Tô adorando você aqui comigo e a gente junto nesse projeto.
E você também, acho que era o que você queria também, né? Da gente... Eu acho que essa jornada sozinho, como foi lá atrás do diabetes, em algum momento talvez pudesse acontecer, mas não teria força. E aí eu precisava de alguém com a mesma vibe, a mesma energia. E quando a gente sintonizou a mesma frequência, falo, cara, é isso. Deu aquele match e fala, vambora. Não, e agora você com 10 anos de diagnóstico, pô, tudo a ver. Brindando essa história. Então, assim, eu acho trazer o teu gabarito como profissional, seu lado humano. E eu trazia o meu lado do crônico do diabetes, que foi muito além com as histórias que ali eu compartilho, trazendo pessoas aqui para essa mesa para falar dessa história, não falar apenas da doença, do direito que a pessoa pode ter ou não com ela. Eu acho que esses ingredientes fazem a história do Além do Crônico nesse primeiro episódio e de todos os outros que terão em todas as outras temporadas. Estamos aí, né, borbulhando, né, Pablo? Exatamente, para que ganhe força e que a gente realmente, assim como apresentadores desse projeto, apresentadores do Além do Crônico, possamos ser brindados com as histórias que farão parte aqui desse encontro. E assim, o projeto é muito rico, porque essa coisa de ressignificar a jornada não é só sobre doença, né? É sobre vida. É sobre vida. Então... assim, é o que eu sempre coloquei na minha cabeça depois desses 6 meses na escuridão. Eu não quero colocar o diabetes como protagonista da minha vida. Existe um Pablo, existe um ser humano, existe uma pessoa que, acompanhado dela, tem uma doença, tem o diabetes, que não me faz ser menor, não me faz ser pior do que ninguém. É muito bonita essa história, cara. Tenho muito orgulho de você, sabia? Muito legal saber, assim, que você, sabe, é muito bonita a forma como você virou esse jogo mesmo. É bom. Eu adoro te acompanhar. Muito bom. Que bom. Eu acho que tem tudo pra gente escrever uma história mesmo além do crônico. Além do crônico. Vem você também. E já aproveita para seguir. Não tem, vai ter daqui a pouco. Isso. Vai aparecer aqui, provavelmente. Isso. Letras miúdas. Enfim, mas é para acompanhar a gente, porque além disso tudo, de um projeto, de uma história, existe um desejo, um amor muito grande envolvido naquilo que está nascendo agora, nesse momento aqui. É isso. E que a gente realmente tem muita expectativa. O que eu falo lá atrás, assim, até hoje, o Eu e a Beth não é uma ferramenta para eu ganhar dinheiro. Nunca pensei nisso. Surgiram consequências desse trabalho. Desdobramentos, né? Então, assim, mas eu invisto muito amor, porque o Eu e a Beth é a minha dose de insulina diária para me fazer bem e me tornar forte. É muito bom. E o Além do Crônico não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Eu tenho certeza, porque eu acho que você é assim em tudo que você faz na sua vida. Dá pra perceber. Intensidade. Né? Porque quando eu te entreguei isso, a gente dividiu aqui, eu já percebi. Eu falei, nossa, eu até falei pro Fabiano, eu falei, nossa, como ele é engajado, cara. Que coisa boa isso. E aí, até lá no nosso grupo, né, você e a Juliana, produtora, eu falei, que paz de ter convidado o Pablo pra estar com a gente. Porque é muito bom, né, sentir uma pessoa assim que esteja afim, né? Porque você ter uma pessoa que queira que o negócio aconteça, isso é primordial pra vida, né? Pra tudo, né? Exatamente. E acho que esse é o enredo da vida. Tem dias que você não vai estar muito afim pra coisa, mas, cara, vai até o final. É isso. Tá desanimado, ganha um fôlego, pausa. Eu tenho o meu continue aqui, um ponto e vírgula. Que é isso, você tem a respiração e volta. Tem um ponto e vírgula? Ai, que legal. Maneiro. E aí, enfim, é o que eu sempre compartilho, assim, vai ter isso nessa jornada, seja com diabetes, seja qualquer outra situação da sua vida, mas não cria isso como um amuleto que justifique todos os seus problemas, todos os seus fracassos. É isso. Tem dias que você não tá afim, tem dia que eu acordo, nossa, tem dia, na verdade, eu não acordo em um dia afim de ter diabetes, mas eu tá lá, eu preciso me cuidar, preciso fazer a minha parte. É isso. E aí a gente tá aqui hoje. É isso. Coroa, vamos em frente. Brindando. Vamos em frente. Um brinde. Saúde e vida longa. É isso. Do Além do Crônico. Além do Crônico. Além do Crônico é uma produção Estúdio Bem de Eventos, apresentado por Natália Cavalcante e Pablo Silva, produção executiva Juliana Vargas, direção Christian Bernard, direção de imagem Celo Cardoso, edição Matheus Silva,
Pós-produção, Matheus Silva e Celo Cardoso. Captação, Micael Barbosa. E assistência de estúdio, O King Bess.